E agora, a terceira parte do seu Doc Tem 100% Brasília. Conheça agora os empresários por trás dos grandes empreendimentos tradicionais aqui da cidade. Patrícia Rosa e a sua pastelaria Viçosa. O Chiquinho, lá do restaurante Beirute de comida árabe para ninguém colocar defeito. E a pizzaria Dom Bosco do Enildo Veríssimo. Assista tudo isso e muito mais no nosso Doc Tem 100% Brasília. São muitos os pontos da cidade que caracterizam Brasília. A igrejinha, com certeza, é um desses pontos. Mas hoje, no terceiro episódio do Doc Tem 100% Brasília, vamos mostrar alguns dos empreendimentos que são a cara de Brasília, com foco na gastronomia. E eu não poderia deixar de fora a pastelaria Viçosa, que começou, inclusive, junto com a história de Brasília, que são, na verdade, também pioneiros de Brasília. Por isso eu estou aqui hoje com a Patrícia Rosa, que vai nos contar um pouco da história desse empreendimento. Patrícia, como é que isso começou? Na verdade, que iniciou na década de 60, né? Eu não sei assim precisar muito bem o ano que iniciou realmente, mas os registros nossos, a partir do momento que já se documentou, que já se era feita toda aquela parte burocrática, a partir de 68. E começou com meu pai. É uma historinha que todo mundo gosta muito, que foi verdade, e é tão original que parece que é uma coisa criada, mas na verdade não. Ele ia saindo de lua de mel com a minha mãe e passaram na rodoviária, e ali perderam o ônibus que levaria eles a Belo Horizonte. Meu pai é mineiro, iriam passar a lua de mel ali. E nessa situação, vamos comer o quê? Depois do ônibus perdido. Aí passou o seu Eugênio Apolônio. Era um senhor que vendia pastéis na cestinha lá na rodoviária. Aí meu pai comprou o pastel, comeram, aí ele falou para minha mãe que tinha gostado muito. Aí chamou o seu Eugênio. Seu Eugênio, eu tô saindo de lua de mel com a minha esposa, quando eu voltar nós vamos fazer negócio, nós vamos ganhar dinheiro com esse pastel. E na volta realmente ele deu continuidade. Foi junto com o seu Eugênio, fizeram umas modificações em recheios e tudo, e aí deram início à pastelaria Viçosa. Então, começou na rodoviária, né? Mas agora a pastelaria Viçosa já se expandiu. O que acontece? Com a evolução de tudo, claro, o crescimento da cidade, aconteceu a mudança também no perfil do consumidor. E já tinha aquela situação, teve uma época que a rodoviária estava muito jogada, a gente com dificuldades ali, e as pessoas reclamavam muito, que às vezes durante o dia tudo bem, até poderiam ir lá, mas à noite, quero comer um pastel e tudo, onde é que a gente vai? Porque tem essa cultura do pastel em Brasília também, não é só São Paulo. E começou a surgir a procura, e nós pensamos, vamos montar uma pastelaria, mas sem fugir da característica Viçosa, sem que a Viçosa perdesse a identidade, ela continuasse, só que inovando, né? Porque eu acho que como Brasília era uma coisa no início e agora ela vem crescendo, vem modificando, tanto que hoje você vê o que tem em Brasília, você encontra aqui o que tem nos grandes centros, então a gente não poderia ficar para trás. E aí veio a ideia da loja na Asa Sul. Como foi uma ideia assim meio que, tipo iniciar mesmo, vamos fazer de uma hora para outra, começamos lá. Só que ali o prédio não era próprio e aqui é. E foi dando certo. Quando começou a dar tudo certo, falei, bom, então o projeto tá bom. Vamos voltar para um local onde seja próprio e dar continuidade até para poder inovar da maneira como nós queríamos. Por quê? A Viçosa, para não perder a característica, ela teria que ter uma decoração, ser toda uma estrutura de Brasília. Aí chamamos o arquiteto aqui de Brasília, que é o Loi, o Paulino Aversa, que já pinta Brasília há muito tempo, até pintava coisas sobre a Viçosa e nós nem sabíamos. E aí fui buscando essas pessoas, que eu queria uma coisa original, como você pode ver. Eu não queria simplesmente aquela coisa de fotografia, não, eu queria uma coisa da Viçosa. E a gente encontrou, junto com o Paulino Aversa, essa solução. E aí entra Nicolas Ber também, que já escreveu muito sobre a Viçosa e nos orientou em muita coisa, que ele trabalha com paisagismo também. E dentro desse contexto nós formamos essa loja, o que também deu abertura para um novo passo da Viçosa, que são as parcerias e os eventos. Qual é o sucesso desse empreendimento? Olha, na segredo verdade, do sucesso, na verdade. Eu acho que o segredo hoje tem aquelas coisas mesmo de fabricação, que é uma coisa que cada um tem ali o seu toquezinho, né? Mas eu acho que no fundo mesmo, o que realmente fez a Viçosa vir em frente todo esse tempo foi a qualidade dos produtos. Eu acredito que é o respeito com o cliente, a consideração, sabe? Em atender bem,
com os preços adequados, uma coisa mesmo feita para dar certo, porque você só dá certo, a história para dar certo tem que começar certo. Aí ela segue em frente de uma maneira sustentável. E a pastelaria Viçosa também se preocupa com a sustentabilidade, não é isso, Patrícia? Vocês desenvolvem um trabalho em cima disso. Sim. Como funciona? Nós temos alguns produtos que o consumo é altíssimo e com certeza gera algum resíduo, ou seja, o óleo e o bagaço da cana. E aí sempre, antigamente era vendido, alguém comprava, levava, era aquela coisa mais solta. Hoje não. Hoje, com toda essa exigência que realmente é muito certa, se nós não cuidarmos do meio ambiente, ainda mais nós empresários, né, como é que vai acontecer? E aí o que acontece? As pessoas compravam muito bagaço. E a partir disso, nós também começamos a reciclá-lo lá na nossa fazenda. E aí, tanto em forma de adubo, nós transformamos, como também vendemos para outros, para terceiros, né? Para que eles também transformem em adubo. E o óleo, todo aquele óleo que toda noite as lojas são lavadas, são higienizados equipamentos. Aquele óleo velho é todo armazenado e vendido ou então doado. Tem pessoas que já fazem esse trabalho de fazer sabão e revenda, enfim. Agora, algumas instituições nós doamos porque tem o pessoal de artesanato, essas pessoas de abrigo, essas coisas todas, eles dão esse trabalho, né, para esse pessoal desenvolver. E aí é uma forma da gente colaborar tanto com o meio ambiente como com o social, né, como um todo, que a gente olha muito esse lado também, que eu acho muito importante. A pastelaria Viçosa é 100% Brasília, primeiro porque nasceu aqui, então não teria como ser diferente. E também porque quer manter, realmente quer fazer parte dessa raiz, dessa cultura, dessa vivência, Brasília mesmo. Tanto que dizem que a comida típica de Brasília é pastel e caldo de cana. Então, ela fez a história dela aqui e pretende continuar fazendo para sempre, né, se possível. E a pizza de sabor único, que aqui, desde 1960, é o melhor pedaço da cidade. Pizzaria Dom Bosco. Eu estou aqui com Enildo Veríssimo, que é proprietário da pizzaria que é mais tradicional em Brasília, a Pizzaria Dom Bosco, que já funciona desde 1960, junto com Brasília. Enildo, qual o segredo do sucesso da Pizzaria Dom Bosco? O segredo é que você tem que gostar primeiro da profissão. E primeiro, você tem que trabalhar com produto de qualidade, principalmente sem identificar com a clientela, que é o mais importante. Porque antigamente o consumidor de Brasília, no começo de Brasília, era de qualquer jeito. Tudo estava bom. Hoje não. Hoje o consumidor mudou. O consumidor hoje é exigente, quer qualidade e uma coisa bem feita. Se não for, você não sobrevive hoje, né? É a pizza aqui tradicional, mussarela, né? Porque no começo de Brasília não existia outros sabores aqui, só existia mussarela, né? Que era fácil por causa do queijo, né? Você fazia na hora, se demorasse um pouco, comia do mesmo jeito e sai na hora, né? Então é rapidinho. Os outros demoram, né? O presunto resseca, a mussarela não. Aí o povo agora, naquela época a gente fazia que o povo era muito rápido, né? Porque todo mundo trabalhava, aqui em Brasília era 24 horas, né? No começo de Brasília, muita poeira, o povo saía comendo pedaço daqui, dali, tomava um mate e acostumou assim em pé, sem mesa, sem nada. Mas hoje não, hoje está continuando e vem de pai para filho, está na quinta geração, então o filho já conhece, né? Veio com o pai pequeno, agora passa por filho, vai passando. Assim estamos aí, né? Mas nunca deixando cair a peteca, né? A tradição, tudo, mantendo a tradição, a qualidade, a identificação com os clientes, a boa vontade dos balconistas, tudo, mas tem que ter uma associação, né? Um conjunto de coisas, senão não funciona. A pizzaria mais tradicional de Brasília é desse jeito mesmo, com essa simplicidade toda. Não precisa de mesas nem cadeiras. Todo mundo é atendido aqui mesmo no balcão e você precisa apenas de um guardanapo para saborear essa pizza que é de apenas um sabor. A pizzaria Dom Bosco é 100% Brasília e é a comida típica do Cerrado, né? Aqui não tem outra. O prato, qual é o prato de Brasília? Pizza. Desde o começo. O povo rápido, né? O povo gostou. Não tem outro prato. Pizza, pizza, pizza. O famoso quibeirute e o delicioso filé à parmegiana do Beirute Cozinha Árabe. O DOC tem 100% Brasília não poderia deixar de fora uma das casas que realmente é a cara de Brasília, inaugurada desde 1966.
Por isso estou aqui com o Francisco Frota Marinho, o Chiquinho, que é o proprietário do bar Beirute. Chiquinho, conta pra gente um pouco da história do Beirute. A história do Beirute, conforme o início da conversa, você que é também de Brasília, sabe tanto enquanto eu. Eu, como diz no futebol, eu estou mais dentro do campo, eu estou mais, vamos dizer, como titular e jogando, trabalhando. Estou com 75 anos e o Beirute foi fundado pelos os amigos libaneses, onde também fundaram o Arabesque. Eu e mais 2 irmãos fomos garçom dessa casa. Eu vim do Rio de Janeiro, trazendo um dinheirinho guardado com sacrifício. O cidadão chegou do Rio de Janeiro, fez a proposta, o falecido proprietário, e ele não aceitando, e eu cheguei a uma conclusão que ele tinha muita conversa. E, dado a adiantada da situação, eu fiz uma comparação e peguei a proposta dele e disse, ó, a proposta que ele fez eu aceito. É lógico, com a aventura e a coragem e a grande vontade de continuar trabalhando. Então o Beirute é isso que você mesmo conhece, é uma casa comum e a cara de Brasília, porque aqui vem o nordestino, vem o goiano, vem o mineiro, enfim, toda a comunidade que é tão bem recebida por Brasília. Então, o Beirute está envolvido em tudo isso. Já que temos a responsabilidade, já fico emocionado em estar na relação de ser a cara de Brasília. E vou fazer ainda até chegar aos 100, se Deus me ajudar, o grande arquiteto do universo, para ser no mínimo o coração e representando bem, já que não nasci para ser político, vou continuar na minha pedra bruta e trabalhando. Viva Brasília e viva o povo de Brasília. Agora, Chiquinho, são 47 anos, né, da casa já de fundação do Beirute. Qual o segredo do sucesso desse empreendimento? Esse sucesso é conforme você é muito mais inteligente, é o amor, é o respeito a todo mundo, é a dignidade, é aquela situação de gostar e ter no sangue o amor ao trabalho. O Beirute não faz distinção de público, então toda e qualquer pessoa é sempre bem-vinda à casa. Hoje, com 75 anos, a escolaridade é um tanto fraca, mas eu aprendi na faculdade da vida só se respeitando para se ser respeitado. Digo para você humildemente, quem sou eu para criticar? Muito pelo contrário, se é para o bem de todos, felicidades, eu estou aqui de braço recebendo todo mundo, independentemente, religião, futebol e sexo. Viva o amor revelação do infinito, são minhas palavras. Pelo menos a metade da população de Brasília veio de outros lugares. Talvez seja esse o principal motivo da capital do Brasil ainda não ter uma identidade própria, mas nem por isso deixa de ter suas tradições. E o Beirute, com certeza, é uma delas. Carlos, há quanto tempo você frequenta o Beirute? 40 anos. Olha, o que atrai aqui primeiro, a atenção, inclusive do Chiquinho, que é o dono, e está em todas as mesas, aqui, senta ali, senta lá, os garçons, que tem garçom aqui com mais de 20 anos. Oliveira, como é trabalhar numa casa tão tradicional como o Beirute? Trabalhar aqui a gente tem que ter um jogo de cintura, né? Porque aqui nós já atendemos toda espécie de cliente, desde da criança ao jovem, ao idoso. O Beirute é 100%, já não poderia ser 110 nem 98. Se é 100%, então é a luta, é aquele negócio que aqui vinha o peão, vinha o engenheiro, vinha o funcionário público, e a gente fica aplaudido porque é 100%. 100% eu já estou na história e estou aí gravando e dizendo, se é 100%, parabéns, que Deus ilumine todo mundo e os clientes da casa e vocês também.